Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, queridos irmãos. Estamos começando aqui a transmissão. Estou meio que tentando organizar. Vamos ver aqui esse começo. Vamos ver. Acho que tem que ser meio assim. Não sei ainda. Talvez assim. Acho que é assim. Um pouco mais baixo, talvez. Vamos ver aqui. Vamos colocar essa cadeira para cá. Bom, estamos começando as primeiras imagens, primeiras transmissões, primeiros momentos, né, da nossa transmissão. E agora deixe-me organizar a transmissão via Facebook. Que o Senhor nos conduza, né, irmãos queridos? Cada um que estão em tantos lugares. Vamos ver aqui. Ok. Vamos ver. Vamos ver se agora, depois de 2 tentativas de gravação via Facebook que não deram certo, quero ver se agora dá certo. Vamos ver. Vou escrever aqui. Koinonia da Família de Deus. Família de Deus. Então, Florianópolis, tal, Santa Catarina. Monte Verde é o bairro da nossa casa, que tem sido uma bênção acolher os irmãos nos encontros, em nome de Jesus, né? Vamos ver, eu vou tentar, vamos ver aqui como é que vai estar. Amados irmãos do Facebook, eu vou tentar colocar algo aqui atrás para dar uma base, né? Não sei como é que vai ser a transmissão. Vai ser muito ruim. Deixa eu ver aqui. Muito pesado. Estou tentando arrumar um negócio. Vocês estão vendo aí? Vocês aí da vídeo câmera do site estão vendo as tentativas da gente organizar aqui a transmissão. Espero que aguente esse modelo aí. Eu pus muito frágil, né? Mas eu não quero mexer em controles que possam prejudicar, pelo menos a partir da minha parte, não causar dano aqui na transmissão, né? Vamos ver se isso aguenta. Bom, acho que vai. Vamos ver. Parece que o Facebook está transmitindo. Parece que sim, né? Não sei. Bom, quero agradecer a Deus, né, por todos vocês. Agradecer a Deus pela vida de todos vocês. Todos nós que estamos dando sequência, né, na continuidade, na continuidade de Cristo, né? E estamos hoje no dia 1º
de janeiro do ano 2017, e estamos continuando no caminho, procurando, como nós temos compartilhado, procurando ter a direção da nossa vida absolutamente dirigida por Cristo. A palavra do Senhor, queridos irmãos de todos os lugares, queridos irmãos de outras cidades, né, de outros estados, outros países que têm estado acessando aí conosco, a palavra do Senhor afirma sobre a grandeza, sobre a majestade, a soberania, o poder, a graça de Cristo. E essa apresentação que ele faz de Cristo ao longo das Escrituras, da palavra do Senhor, finalmente ele clama a nós que fomos alcançados pelo Senhor, que fomos tomados por ele, porque é um ato de Deus de alcançar pessoas. É um ato de Deus de chamar, né? Ek Kalel, que ele chama para ele. Esse chamado fecunda no ser a santa semente de Deus, fazendo ele gerar, ele gera uma pessoa, uma nova pessoa. Ele gera essa geração, né, de Cristo, essa geração de Cristo, essa nova pessoa gerada por Cristo, essa pessoa, ela é feita a partir do milagre, da graça de Deus, né? Então, são atos sublimes, né? E essa geração em Cristo dessa pessoa, nessa geração, deixa eu ver, olha, ocorreu um erro na transmissão do Face. Não sei se ele vai conseguir reconectar. Essas coisas são uma luta mesmo, mas a gente, né, vai prosseguindo. Então aqui a gente tem, olha, a primeira tentativa. Agora eu vou tentar novamente segunda tentativa, né? Eu vou colocar direto transmissão. Vamos ver se voltamos. Vocês vão notar que foi quebrada a transmissão. A primeira parte de alguns minutos está lá, mas também está sendo transmitido via site, né? O site da Eclesia Nascente de Cristo. Quem acessar pelo site, tem aí o link também que coloquei, talvez não fique caindo. É algo assim que está acontecendo aqui no Facebook. Não sei o que está acontecendo, mas nossa internet aqui é boa, ela consegue receber e transmitir muito bem, mas o Facebook está com algum problema, né? Bom, queridos, estávamos comentando nesse começo assim da nossa reflexão, desse momento inicial aqui conosco, entre todos nós, que a geração que Deus faz de pessoas, quando Ele faz essa geração, Ele, por direito de pai, direito de paternidade, né, Ele nos tem nele, né, ele nos tem para Ele, né, e por meio dele também nós vamos viver. Todo mundo lembra de Romanos
11:36. Se não lembra, é bom a gente lembrar o nosso próprio coração, né, lendo, ou sendo expostos a essa palavra extremamente importante, e por isso que nós sempre insistimos na afirmação das Escrituras como afirmação sublime, soberana, majestosa, a autoridade máxima, a autoridade do autor, que não pode ser suplantada por nenhuma autoridade humana, por nenhum poder humano. Então, diz o Romanos 11:36 assim: porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então, nota que em todas as coisas, tudo que há, contém um princípio escatológico dessas coisas. O princípio escatológico de tudo é Cristo. O princípio e o fim. Jesus se chamou de princípio e fim. Evidentemente que todo o percurso é ele também. Por isso que Romanos diz, por meio dele. Né? E Romanos também, no capítulo 8, é extremamente importante entender isso, para que a nossa mente, o nosso coração, nossa fé, a nossa, então, moral, nossa prática, então, ética, tudo seja dentro do parâmetro e do padrão do Senhor. Evidente que isso requer cruz, né? A cruz significa irmos para a vida, né? Onde foi a morte de Cristo, para nós é a vida do Filho de Deus, na nossa vida. Requer a cruz, quer dizer, nós precisamos estar colocando a nossa vontade em submissão, em sujeição a Cristo. Queridos irmãos, está escrito aqui em Romanos 8, dentro dessa ideia toda que o Senhor procura passar para nós, porque nós temos compartilhado tanto dentro dessa diretriz. Ele diz assim: porque estou certo, estou bem certo, de que nem a morte. Impressionante é que os crentes sabem disso, teologicamente, academicamente, né? Conscientemente, mas não vivem isso. Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nada. Nem principados, potestades, nada. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, isto é, os empoderados crentes, são essas outras criaturas, que empoderados geram um elemento subversivo a Cristo, semelhante à rebelião do anjo Lúcifer, que se rebela contra Deus. Né? Semelhante, não é igual, porque realmente lá é uma outra situação, mas é semelhante, é uma rebelião. Então diz assim: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não tem nada que tenha poder de se interpor entre Cristo e nós. Não tem nada, não pode haver nada. Nota que a dimensão é extremamente ampla, por isso que nós temos dito que essa geração
de igreja, denominação, papados, potestades, poderes, outras criaturas que assumiram a frente e geraram essa quantidade absurda de elementos subversivos e rebeldes, né? E de quimeras em relação a Cristo, não existe. Não existe, não existe no sentido da verdade do Senhor. Então, quando lemos aqui, nós somos conduzidos à ideia, à mensagem de que sermos criados por Cristo, sermos criados por Deus, dá a nós uma condição de sermos deslocados de todo esse aparato, de toda essa formulação humana, né, de todo tipo de ideologia, de todo tipo de poderes, de todo tipo de principados, outras criaturas, vamos dizer, fronteiras, limites, nomes e qualificações. Nós somos deslocados de tudo isso para a dimensão da glória de Cristo, da glória de Deus, para vivermos as obras que Ele preparou para que nós andássemos nelas, né? As obras que Ele preparou. Nós, como povo do Senhor, estamos sendo chamados a estarmos sob a grandeza da majestade, a grandeza da sublimidade, a grandeza da autoridade, né, do poder de Cristo. E isso não inclui nenhum tipo de autonomia de igrejados, de convencionais, de assembleados, enfim, todos esses aparatos que foram montados pelo ser humano e inventados de forma extremamente hábil, ardilosa, e que consegue até hoje enganar milhões e milhões de cristãos. Então, a questão apresentada a nós, então, começa a nos mostrar que fomos feitos por Cristo, né? Fomos gerados por Cristo. E nós saímos dele, como diz Romanos 11. Né? Então, é extremamente importante ter essa compreensão, né, de Romanos capítulo 11 ali. Vamos ver mais alguns versículos que são importantes, algumas palavras de Deus que devem ser, vamos dizer, guardadas no nosso coração, pensadas em oração. Então, Romanos 11:36 fala isso. Depois 1 Coríntios 8 também. 1 Coríntios 8:6. Né? Então, há uma 11:36 primeiro. Né? Romanos 11:36. A gente tem a revelação de que todas as coisas, elas têm uma escatologia nelas. Né? Há uma ordem em todas as coisas a partir do princípio. Né? As coisas, quando são principiadas, elas carregam nelas um princípio escatológico. Como diz aqui em Romanos 11:36, diz isso, que todas as coisas são por Ele, né? Foram por Ele, por meio dele e para Ele. Então, tudo traz uma escatologia ali. E, infelizmente, o olhar humano, a parte da orientação do próprio autor das coisas, ele não vai conseguir enxergar a escatologia das coisas, dele mesmo, ele não consegue. Então, por isso, ele inventa uma série de artifícios políticos, né? Além vamos dizer, da justiça de Deus, ele inventa suas próprias justiças, seus próprios caminhos, aí gerando essas aberrações, como a gente fala sempre aqui, de sistemas políticos totalitários, né? Ditatoriais, impositivos, malucos, de matar, assassinar pessoas. Então, são resultados
de uma humanidade que já não sabe mais, não tem noção da escatologia humana. Não tem noção. A escatologia dentro da área da pesquisa, da mesma forma, vai surgir dentro da ciência uma série de explanações sobre a origem do universo, sobre a finalidade do universo, sobre o fim até do universo, totalmente discrepante, uma aberração atrás da outra, em relação ao, de fato, o que é. A questão da fé, né? Então, ao invés das pessoas estarem sendo conduzidas na verdade absoluta, na soberania, na majestade, no poder de Cristo, absolutamente único, e nós com Ele e Ele conosco, não, o pessoal não consegue mais visualizar, não tem como o ser humano visualizar, nem mesmo os cristãos, em toda a sua arrogância, conseguem visualizar da altura das suas igrejas, das suas denominações, não é possível visualizar a realidade escatológica da fé, né? Ela é absolutamente Cristo, na sua origem, no seu meio e no seu fim, né? Absolutamente Cristo na sua sublimidade, na sua majestade. Então, isso é Romanos 11:36. Como também é 1 Coríntios 8, né? 1 Coríntios, no capítulo 8, e no versículo 6. Então, ele diz assim, em 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele, né? Então, a clareza dessa questão de todas as coisas estar sendo feitas, foram feitas, são conduzidas e caminham para Ele, parece ser absolutamente inaceitável para o cristão atualmente, né? O cristianismo atualmente ele se transformou num projeto humano de religião, né? Então é uma coisa assim absurda e assim tem caminhado. Mas nós estamos tentando sempre compartilhando com as pessoas para que nosso coração seja conduzido como deve ser à luz da verdade, à luz da percepção de que há um Senhor, como diz aqui, há um Criador, então uma autoridade absoluta, há um Senhor, há um que é apresentado à humanidade, e a apresentação evidente é diferente, como Deus faz as coisas. Ele não é um ditador, né? Deus não é um ditador. Deus, embora tenha toda a autoridade, todo o poder, cria todas as coisas, é dono de tudo, nos faz com qualidades semelhantes a Ele. Jamais Ele iria trabalhar essa questão da relação como uma relação de ditadura, né? Jamais. Então, o ser humano, no estado que está, ele dá preferência a todo tipo de alternativa, né? E aí, então, gera todo esse tipo de situação bizarra, né? Religiões, cientistas trabalhando para encontrar o significado do universo dentro de um pó, né? As nações tentando se governar por diversos fatores de imposição sobre o próximo, né? Até de matanças, milhares, como o comunismo, essas coisas, socialismo, e essas coisas que a gente fala sempre aqui nessas aberrações. Então, 1 Coríntios 8 é importante perceber isso aí. Também tem um texto importante aqui para nós, Efésios 4, né? Efésios no capítulo 4, dentro dessa visão de que o Senhor está resgatando a gente, né? Olha, filho, o Senhor está resgatando a gente, né? O trabalho amoroso do Criador, nesse momento da história,
né? A história também, ela é um processo escatológico, né? É um processo escatológico. Ela caminha na direção que tem que ir. Ninguém pode alterar o rumo que segue o tempo, por exemplo. Ninguém consegue alterar o rumo do tempo. Ele vai seguir obedientemente a função para a qual foi criado. Ele começou pelo autor de todas as coisas, caminha na direção do autor e vai chegar lá, né? Então, aqui em Efésios 4, que a gente estava falando, Efésios 4, 6. 4, 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Sobre todos. Age por meio de todos e está em todos. Então, esse movimento de Deus, que não é percebido pelos homens, né, que não quer nem ser percebido, não quer ser vivido, né, por rebelião mesmo, a possibilidade de Deus nas pessoas, ela é banida do próprio coração humano quando ele quer agir por si mesmo. Mas afirma a palavra de Deus que Deus é um só e que trabalha nessa direção e nessa condição, né? Por isso não podemos, assim, não podemos, não por uma questão ditadura, não tem sentido a gente gerar, né, qualquer tipo de alternativa à verdade. Não tem como, né? Por isso agora Hebreus, né, no capítulo 12, como a gente também agora há pouco escrevi aí, vocês lembram de ler aí no convite a esse encontro de agora, né? Hebreus no capítulo 12, ele diz assim, no versículo 2, até achei muito bonita uma foto, colocando aí uma foto com um olho, né, com uma cruz ali naquele olho, muito bonita aquela foto. Nesse sentido aqui, no versículo 2, Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, Jesus Cristo é aquele que originou o princípio de tudo, criou todas as coisas e dá origem no coração humano à fé, que é o início da relação que a gente tem com ele, né? Sem isso, não é possível ter vida, né, em Deus. Há um status dentro do coração humano que é denunciado nas Escrituras de que precisa ser sanado, né, precisa ser cuidado por Cristo. E aí Cristo faz gerar dentro do coração humano, pela sua palavra, pelo seu toque, mostrando que Ele é de fato o único Deus, Ele é de fato o Senhor. Então acontece uma fecundação, uma geração de vida de Deus dentro de nós, e nós então passamos a ter fé, né? Uma vez tendo essa vida que vem dele, nós somos chamados a olhar firmemente para ele, né? Então, a primeira condição de vida no ser humano é possível a vida realmente ampla na dimensão que de fato a humanidade precisa viver só por Deus, no ato de Cristo, né? E depois disso, somos chamados a olhar para Cristo. Não é para olhar para uma religião, não é para olhar para um sistema religioso, uma igreja. Isso são processos alternativos semelhantes aos ambientes políticos, científicos, ou tratados humanos de profundidade messiânica, né? A questão política é importante, a questão da ciência é importante, a questão da fé é extremamente importante, mas quando isso se desloca de Deus, se desloca de Cristo, se transforma numa máquina maligna e assassina e de transformação, de redução humana, né, a condições bizarras de massas manobradas, né? Então a gente tem aqui a chamada
para a gente olhar firmemente para Cristo, para o autor. Ele é o autor, né? Tudo vem por ele, quer dizer, por meio dele. Então você continua seguindo em Cristo, né? E agora tem um texto, tem uma palavra que vem do Senhor, é, extremamente importante para nós aqui também, para todos os cristãos. Efésios capítulo 2, né? Efésios no capítulo 2. Quando a gente fala assim, olha, gente, não tem sentido ficar celebrando Natal, não tem sentido ficar celebrando Ano Novo, no sentido que se faz, né? O sentido que se faz da celebração do Natal e do Ano Novo, que não está coerente com a verdade, não é porque a gente tenha que, olha, poxa, que bom, graças a Deus, estamos cumprindo aí tempos de vida ou conseguindo passar as coisas, né? Não tem Deus na história. A questão da malignidade das coisas é que Deus não está nessas questões dessas celebrações, né? Ele não está dentro disso, ele não faz parte. O próprio coração humano, ele despejou Deus dessas coisas, né? E, de fato, a questão do Natal, né, ele não existe na Escritura em momento algum. A questão de tempo, como a gente tem falado, o próprio tempo, como a gente começou a mencionar aqui agora há pouco, o próprio tempo ele tem uma escatologia. Quem criou o tempo foi Cristo. Cristo criou o tempo. Todas as coisas são feitas por ele. Quando ele cria o tempo, quando ele faz qualquer coisa, aquilo já está absolutamente apontando para ele mesmo, como autor e como um algo que ele quer comunicar à humanidade dentro da história que tem relevância. Qual é a comunicação que o tempo faz? A comunicação que o tempo faz é sobre Cristo. Há uma plenitude, há um cumprimento, né? É como, por exemplo, uma laranja, um pé de laranja. Quando a gente tem lá planta uma laranja, a escatologia da semente é produção da própria laranja. A laranja produz laranja. Isso é criacionismo puro, né? Isso é evidência criacionista, evidência da criação, de um autor que projetou assim, que assim é. Mas assim, na semente é uma escatologia, que é a produção de laranjas. Enfim, todas as coisas são assim nas suas sementes. Ela tem uma escatologia. O tempo tem uma escatologia também. Nós temos uma escatologia. Mas a escatologia do tempo é chegar à sua plenitude, quer dizer, o seu ponto máximo, e apresentar aquilo que ele tem que apresentar, né? Bom, para isso, é preciso só um pouquinho, antes de ler Efésios aqui, vamos ler Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 4, vai se referir ao tempo, né, e à sua escatologia. Então, nós vamos encontrar aí em Gálatas 4, dizendo assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Gálatas 4, 4. Vindo à plenitude do tempo, quer dizer, o tempo ele tem uma função de continuidade. Mesmo após a sua plenitude, ele continua operando naquilo que ele, como servo da história, servo do espaço, ou numa conexão espaço, tempo, história, precisa acontecer na sua função temporal. Então ele vai continuar. Mas a plenitude do tempo aconteceu no momento em que Deus se torna pessoa, né? Deus se torna um homem. Ele vem como uma pessoa e se apresenta à humanidade, né, na função que ele deve fazer, né? E que ele vai fazer. E que daqui a pouco em Efésios a gente vai ler sobre essa função desempenhada, né, pelo Criador, por aquele que é o Deus eterno e que se torna pessoa e que opera
aquilo tem que ser operado dentro do templo. Então, a escatologia do templo é descrita aqui como a presença de Deus na terra, né? A presença de Deus na terra. Essa é a plenitude do tempo, esse é o cumprimento da plenitude. Essa pessoa que se faz homem, essa pessoa que se faz, esse Deus que se faz pessoa, né? Ele assim se faz para que possa ser cumprida a operação que ele tem que fazer. Ele é a relação entre o Deus e o ser humano. Só pode dar, vamos dizer assim, gerar uma ponte correta, só pode gerar uma ligação correta entre Deus, o Deus eterno, e o ser humano, alguém que, de fato, seja Deus, senão não tem condição de completar a ponte, e alguém que seja gente, pessoa, senão não tem condição, de fato e em verdade, de tocar e alcançar o ser humano na sua realidade humana. Então, Deus se faz pessoa e não deixa de ser Deus, né? Então, nessa condição, desse tipo de natureza que está na pessoa de Jesus Cristo, né, ele opera a mediação entre Deus e os homens, sendo Deus e sendo homem. É evidente que a mente humana, a mente do ser humano natural, ele não consegue jamais entender algo dessa grandeza. É até mesmo difícil para nós entendermos coisas de grandezas meio simples. Por exemplo, né, o que tem lá em Marte. As pessoas não sabem o que tem lá em Marte. Mais ou menos sabem o que tem lá na Lua, né? Mais ou menos sabem o que tem debaixo do mar. Mais ou menos sabem como é que nós nascemos. Não sabemos quase nada, na verdade. Enxergar, então, nós somos quase cegos, né? Nós enxergamos, só basta tirar a luz que a gente já não enxerga nada, né? Não tem mais condição de enxergar, né? Então, a nossa limitação é extremamente grande, né? Então, a questão dessa revelação da presença de Deus não é tanto para a gente entender, quanto é para a gente receber, né? Ele, a gracia, ele se apresenta e oferta a nós aquilo que é gracioso, aquilo que é da parte dele, amoroso. Ele oferta a nós a relação que só ele pode fazer, né? Então, em Efésios, vamos para novamente Efésios no capítulo 1, agora, né? Efésios capítulo 1, né? Nós vamos ver aqui Efésios 1, né? Que quando aconteceu essa convergência, quando aconteceu essa plenitude dos tempos, quando houve essa plenitude, quando o tempo chegou no seu ápice, o seu ponto maior, o ponto maior do tempo é quando Deus se tornou pessoa. Pronto, esse é o ponto máximo do tempo. Agora o tempo está cumprido, né? O tempo foi cumprido. Aquela missão do tempo em apresentar o seu momento máximo, a sua profecia se cumpre, né? Vem o Deus na Terra. Isso faz com que comece a operação de convergência de tudo a Deus, tudo a Cristo, diz no versículo 10. Né? Então, lá em Efésios 1:10, diz que todas as coisas começam a convergir para Cristo, né? Na plenitude dos tempos. Tanto as coisas que estão no céu, quanto as que estão na terra. Quer dizer, o ato da presença de Cristo, naquilo que ele está fazendo, naquela dimensão que ele toma em si mesmo para fazer, é um ato que recompõe o universo nele. Porque houve uma decomposição do universo no início da história humana, descrita em Gênesis, quando o ser humano, sob a sedução do espírito maligno, ele se desloca de Deus e todas as coisas divergem. O ser humano diverge, todas as coisas passam a divergir e tudo começa a gemer. A história da humanidade é uma história de gemido, desde sempre. A história do universo
é uma história de gemido por causa desse deslocamento da pessoa responsável por uma administração saudável e fiel, da mesma forma que se tiver um administrador, vamos dizer, incompetente, como nós tivemos no Brasil esses 13 anos, né? Ou na competência que eles têm para roubar, matar e destruir, assim fizeram, nós gememos. O Brasil passou a gemer terrivelmente, como Venezuela está gemendo terrivelmente, né? Como Cuba está gemendo. Então, nós estamos vendo como que é desgraçado você estar na mão de um administrador que é carrasco, tirano, ou está deformado na sua visão de vida. É assim que é, né? Então, o ser humano, ele traz dentro de si essa divergência. E todas as coisas seguem a deriva, não são tratadas direito. Por exemplo, quando Charles Darwin, descrevendo lá na introdução do livro Origem das Espécies, ele diz assim: observando eu as espécies, eu concluo que nada pode ter sido criado. Tudo foi processo evolutivo. Mas que autoridade e que pesquisa profunda fez o Charles Darwin para concluir, para supor, ele usa a palavra supor, eu suponho que, né? Como pode? Como isso é possível? Então, eu olhando, observando eu, quer dizer, isso é totalmente bizarro e fez caber na cabeça de milhões, até hoje, que a suposição de Charles Darwin, na observação dos seus olhos, né, ele então tem autoridade absoluta para dizer que todas as coisas são evolução, né? Então, isso é um processo de degeneração, né, de divergência da própria observação mesmo. Dentro dele, não houve uma conclusão natural, correta, adequada, como qualquer criança observa quando se vê uma semente dentro de cada espécie, né? Então, irmãos, quando a gente tem aqui em Efésios, nesse capítulo 1, há uma convergência na pessoa de Cristo, em convergir todas as coisas novamente para uma recomposição de todas as, principalmente do ser humano. Tanto é que aqui no capítulo 2, vamos ver ainda o capítulo 1 mesmo, né? Capítulo 1 ainda, só que no versículo 20, 21, 22 e 23. Por exemplo, vamos no versículo 20, né? Deus começa aqui, a palavra de Deus começa aqui um processo de apresentação da majestade, do domínio, do poder, da soberania de Cristo, do próprio Deus e de Cristo. Ele diz assim no versículo 20. Vamos ver o 19 também. 19. Qual a suprema grandeza do seu poder, quer dizer, a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos. Há uma manifestação desse poder de Deus, segundo a eficácia da força do seu poder que ele exerceu em Cristo. Como que Deus exerceu uma maneira? A primeira forma que ele apresenta aqui nesse texto do capítulo 1 e 2 de Efésios, ele apresenta dois argumentos da grandeza do poder de Deus, da grandeza da sua majestade, né, da grandeza da sua soberania. Ele tem dois argumentos. O primeiro argumento é que em Cristo é apresentado esse poder, essa soberania, essa majestade, quando ele ressuscitou dos mortos. Cristo, de fato, foi ressuscitado dos mortos, diz aqui no versículo 20. A pessoa de Jesus foi ressuscitada dos mortos. Essa é a primeira manifestação do grande poder e da majestade e da soberania de Deus. O fato de que Cristo ressuscitou dos mortos, né? E ainda mais,
ele colocou Cristo, diz aqui no versículo 20, à sua direita nos lugares celestiais. Isso é uma expressão extremamente importante. Quando Deus afirma, e quando essa linguagem acontece aqui na Escritura, de que Jesus Cristo está à direita de Deus nos lugares celestiais, isto é, Jesus Cristo é a mesma pessoa que Deus, em termos de poder, de autoridade, ele igualmente é Deus. Então, aqui está revelado que Jesus Cristo é igualmente Deus em poder, em majestade, em soberania, em sublimidade. E esse é o primeiro argumento de Deus a respeito dessa grandeza que ele é. Né? Vocês ouviram aí umas rojões, isso é uma loucura. Né? Diz aqui no versículo 20 e 21 agora, olha só o 21. Jesus Cristo está, diz aqui no versículo 21, acima de todo principado, acima de toda potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só naquele século, mas em qualquer século. Então, é evidente, ele é Deus, né? Ele ressuscitou, ele está junto do Deus Pai, à direita do Deus Pai, no mesmo nível. Ele é igual a Deus. Isso está estabelecido, está inclusive testemunhado a nós pelas Escrituras de Deus, para que o ser humano saiba isso. Essa é uma realidade. Essa é uma evidência notificada. Isso é uma notificação. Quando uma pessoa recebe uma notificação, ele recebeu oficialmente uma notificação da parte da autoridade máxima. Aquilo é como a autoridade máxima se referindo sobre aquilo. E a pessoa está notificada, né? Legalmente notificada. Pode a pessoa gostar, pode não gostar, pode acreditar, pode não, pode fazer o que for. Né? Pode negar, pode... Enfim, qualquer coisa pode acontecer. Mas a pessoa está notificada. E assim... passou um bando de gente aí com um monte de rojão na mão e agora estão soltando rojões pelas ruas da cidade, do bairro. Né? Então, o que será que eles querem dizer com isso? Né? Eles querem dizer que o ano de 2017, mais um, o ano de 2017 vai ser tão bom, tão bom. Esses rojões vão ajudar. Tá alguma coisa acontecendo já de bom, ó. A gente já dá para perceber. Então, bom, irmãos, é extremamente gracioso da parte de Deus revelar a nós como pessoas, a nós como seres humanos, né? Revelar a nós esse argumento, essa realidade de Cristo que operou essa grande salvação na vida e dentro da plenitude do tempo. Ele está realizando essa obra. Essa pessoa que lá na cruz opera essa obra, né? Lá na cruz opera essa obra, é que passou mais uma vez um pessoal aí dando uma olhada para cá, é essa turma aí, né, que estava aí nessa noite toda fazendo todo tipo de operação. Mas é assim. Então essa ação de Deus, né, essa ação do Senhor, que na plenitude do tempo se tornou pessoa, né, sendo Deus, fez o que fez para que aconteça essa convergência, esse restabelecimento, essa vida que o ser humano precisa ter. É ele que faz fecundar, ele é o autor da fé, né? A fé, vamos dizer assim, a partir da definição de Deus, ela é resultante da fecundação da palavra de Deus no coração humano, e Deus quer fazer isso. Ele quer que o ser humano seja alcançado pela sua palavra, pela indicação que essa palavra dá
da pessoa de Cristo, que é o único que pode tirar de dentro de nós, dentro da humanidade, o pecado, que pode tirar o mal que foi adquirido por nós, o mal adquirido na raiz da nossa vida, que nos tornou divergentes de Deus e vamos dizer, criadores de todo tipo de alternativas a Deus. Então, a palavra de Deus, quando chega até nós com o seu ato de amor, ela faz fecundar em nós esse processo de uma revolução tão grande que a palavra de Deus chama isso de um novo nascimento. Vai ocorrer dentro da vida do ser humano um novo nascimento. Quer dizer, você vai ser uma nova pessoa gerada do profundo de Cristo. Vai ser gerado de dentro de Cristo. Vai vir uma nova pessoa a partir da ação de Cristo. Está escrito isso em João capítulo 1, versículo 12. Né? Quando a gente é tomado pela palavra de Deus, fecunda-se dentro de nós o DNA, a genética de Cristo, e nós somos feitos uma nova pessoa. Isso não tem condição de ser feito por religião, por filosofia, né, por crença, por qualquer tipo de ação humana, nada. Né? Então aqui ele está dizendo isso, né, no versículo 21, 21, que ele, Jesus, está acima de todo principado e potestade, quer dizer, qualquer tipo de poder espiritual, qualquer tipo de poder dentro desse mundo, ele está acima, né? E diz aqui, não, por isso não tem cabimento nenhum a gente, estando em Cristo, a gente está fazendo artefatos religiosos para a gente estar seguindo, quer dizer, vamos fazer um artefato chamado igreja, e vamos ficar todo mundo lá dentro, fechados daqueles ambientes. Ali tem uma assembleia, ali tem uma diretoria, ali tem um pastor, ou um sínodo, ou um papa, ou um padre, ou, enfim, qualquer tipo de elemento humano, em qualquer tipo de religião humana, é um produto do coração humano totalmente divergente e desarticulado da verdade, daquilo que é. Então, ele está acima de tudo isso, e então, em qualquer século, em qualquer lugar. No versículo 22, é extremamente importante também, porque ele diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Né? Então, ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas, e está exercendo essa autoridade. Evidente que aos olhos humanos, pela limitação, como a gente falou agora há pouco, de olhar e ver as coisas, até mesmo físicas, né, muito menos ele conseguiria ver as grandes verdades espirituais de soberania e majestade de Cristo sobre todas as coisas, e ainda mais dentro daquilo que ele, na limitação dele, vê, como que ele pode medir, né? Como muita gente diz assim, olha, se Deus existisse, não teria guerras, ou não teria morte, ou assassinato, ou desgraças. Né? E as pessoas não conseguem ver que, de fato, Deus, na sua autoridade e soberania e majestade, ele intervém dentro da história humana, faz essa pessoa uma nova pessoa, transforma essa pessoa em filho de Deus, né? E aí leva essa pessoa a estar com ele nas condições que ele pode fazer essa pessoa estar, e a gente percebe e sabe que, de fato, a soberania do Senhor está sendo exercida. Né? Mas isso tem que ter uma experiência de nascer de novo para ver, senão não vai ver. Né? Isso não é algo que eu possa fazer, ou que uma religião possa fazer, é algo que a palavra de Deus faz, né? E opera no coração humano, no ser humano. No versículo 22, ainda diz assim, e ele, Jesus, foi colocado para ser o cabeça sobre todas as coisas, e ele é daqueles, né, que foram chamados por ele, e que não eram dele.
mas agora são dele. Ele é cabeça deles também. Diz aqui, o texto em português está o deu à igreja, né? À igreja. Então, esse texto, como a gente já falou dezenas de vezes aqui, centenas de vezes, ele não foi traduzido porque as pessoas que escreveram em português a palavra igreja, eles querem que as pessoas hoje, do nosso século, que leem, quando leem aqui, eles vão olhar a palavra igreja e vão entender a palavra igreja conforme os léxicos, os dicionários e os pastores e as autoridades religiosas dizem que igreja é. Então, a definição de igreja para os cristãos do nosso tempo, pelo menos a partir do ano 350, ela é já degenerada, a palavra já é fora daquilo que ela significa. Ela começa a existir com o significado que o Império Romano quer que ela tenha e agora que os cristianismos querem que ela tenha. Né? Então, as pessoas, quando leem a palavra igreja aqui, eles, a mente deles, na mesma hora, eles já caem para a ideia do sistema montado pelo ser humano, de cada cidade, ou cada estado, ou cada rua, ou cada bairro, tem uma igreja, e cada uma dessas coisas são legitimamente de Cristo, e são de Deus, e são igreja. Né? Isso aqui é a igreja. Né? Então, essa degeneração, esse deslocamento da verdade do que a igreja de fato é, do que a palavra eclesia é, faz com que milhões de cristãos fiquem servindo um sistema que não é o cabeça Cristo. Ele serve à igreja. Os cristãos são membros das igrejas. E eles dizem, bem bom tom mesmo, os cristãos dizem, nós somos membros da igreja tal, tal, tal. Sou membro da igreja tal, tal, tal. É isso que eles falam em alto e bom tom. E, de fato, isso não tem nada a ver com a Escritura, com a palavra de Deus. Eclesia é para definir simples e corriqueiramente aqueles que Jesus chamou para ele. Aí que está a grandeza. Nós somos chamados, ou houve um eclesiamento, houve um ato de chamar para que a pessoa se torne parte e membro do corpo de Cristo. Então, Cristo mesmo gerou nele o seu corpo. Ele fez nascer alguém dele. Nós nascemos de Cristo. Essa é a revelação que vem do Senhor, né, de Deus. Deus gera filhos a partir da pessoa de Cristo. Deus gera filhos a partir dele mesmo. É dele mesmo, do próprio Deus, que se gera filho de Deus. Filho de Deus não é gerado porque nasceu numa casa religiosa, ou porque está numa religião, ou porque tem uma crença, ou porque todos são filhos de Deus. Esses jargões simplesmente não têm significação de verdade nenhuma. Né? Mas Cristo, de fato, é o cabeça daqueles que ele chamou. Ele é o cabeça. Né? E diz aqui que aqueles que ele chamou, no versículo 23, diz, eles são o seu corpo. Está escrito no versículo 23, que aqueles que Jesus chamou são o seu corpo. Né? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quer dizer, nós também somos chamados de a plenitude de Cristo. Então, os que são de Cristo, os que são do Messias, os que são do Filho de Deus, os que são de Deus, são a plenitude dele. Né? Então, essa evidência apresentada aqui são duas. A primeira evidência é que o Deus, na pessoa de Cristo, está nas regiões celestes com a mesma autoridade, a mesma identidade, a mesma autoridade do Deus Pai. O Deus Filho é igual. Ele está à direita de Deus Pai. Esse é um argumento. O segundo argumento dessa majestade de Deus, o segundo argumento é que ele gera pessoas. Esse é o segundo argumento apresentado. Um está, vamos dizer, nas regiões celestiais. O outro está aqui na terra. Deus tem dois argumentos, um no céu e um na terra.
ele apresenta o argumento no céu sobre Cristo. Ele é o mesmo. E que realizou tudo em graça, em poder, em majestade e em soberania. O segundo argumento de Deus é que ele gerou filhos. Ele continua gerando filhos. Em todo o tempo, esse Deus, Criador do universo, que se tornou pessoa na plenitude do tempo, ele, em seu argumento de soberania, de poder, de majestade, que ele tem e que ele é, ele gera filhos. Ele gera filhos dele mesmo, nele mesmo, por meio dele mesmo. Não é por causa de jogar água na cabeça de alguém que ele se torna filho de Deus. Não é por causa dele ir para uma religião, ou ir batizado, ou entrar para uma igreja. Isso não tem nada a ver com ser filho de Deus. E quando se é filho de Deus, aí que ele não vai fazer isso mesmo. Aí que ele não vai atrás de religião alguma. Ele vai ficar com Cristo, ele vai ficar com Deus, que ele é o soberano, o Senhor, o cabeça desses que ele chamou e que gerou. Né? Então, Efésios, no capítulo 1, apresenta essas coisas. E no capítulo 2, ele vai começar, logo ali no versículo 1, capítulo 2, né, no versículo 1, a gente vai, deixa eu ver aqui, a gente vai começar a ver alguns detalhes de como é que ele agiu em nós. No capítulo 2, ele diz assim, a condição do ser humano normal, a condição do ser humano é estar morto nas suas próprias naturezas, a sua natureza. A natureza do ser humano é uma natureza que, em relação a Deus, ele está morto, mas ele, o próprio Deus, vos deu vida, estando vós mortos. Quer dizer, vocês, humanidade, não têm condições de gerar vida em vocês mesmos. Por nenhum motivo, por nenhum ato. Vocês estão mortos. O morto não gera nada, o morto está morto. Quem gerou vida no morto foi Deus que gerou vida no morto. Né? A nossa morte, ela está, vamos dizer assim, definida aqui como nós estamos cheios de delitos e pecados. Esse delito, esses pecados são em relação a Deus. Em relação a Deus. Muita gente diz assim, olha, eu faço coisas boas, Deus gosta de mim, porque eu faço coisas boas. Eu sou bonzinho. Tem muita gente que diz que dá esmola, está numa religião, nunca fez o mal, nunca matou ninguém, nunca roubou, nunca isso, nunca aquilo, isso, sempre aquilo, eu só penso bem, eu só quero o bem. Bom, opa, tem alguém chamando aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Alô, alô. Deixa eu ver aqui, nós estamos aqui, meu filho. Deixa eu ver aqui. Alô. Vocês estão indo numa coinonia? Estamos transmitindo ao vivo. Ih, nossa, é verdade, mas desculpa. Não, tudo bem, daqui a pouco você fala. Tá bom, meu filho. Tá jóia. Falamos sim. Olha, meu filho. Deixa eu voltar aqui, peraí. Cadê vocês, pessoal? Opa. Olha, tivemos uma parada aí meio estratégica, porque o meu filho querido André, que está lá na casa dos amados de Paraíba do Sul, ele deu uma ligada. E vocês viram que a gente teve que dar uma parada aí. Mas a gente está retomando. Eu falei para ele que a gente está aqui ao vivo e daqui a pouco a gente se fala, né? Amados irmãos, o Senhor apresenta para nós a nossa condição de tal maneira apresentada, né, que há delitos, há pecados em relação vamos dizer assim, há um status diante de Deus. Então, o status humano, muitas pessoas podem dizer, olha, realmente eu sou bom, eu faço coisas boas, eu nunca errei, né, no geral aí eu sou uma pessoa legal, né? Mas lá no versículo 8, capítulo 2, 8, nós vamos... Olha lá o André. Tudo bem, filho?
E turminha aí de Paraíba, estamos aqui juntos, né, conectados e continuando, né? Então, em capítulo 2, aqui de Efésios, no versículo 8, a gente tem uma expressão assim, olha, porque pela graça sois salvos. Está vendo? Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E ainda continua, não de obras. Não de obras. Quer dizer, as questões de uma pessoa afirmar que ele é bom, que ele é uma pessoa que estuda, que ele é uma pessoa que trabalha, que ele dá esmola, ou que ele é de uma religião, que ele faz parte de determinados processos de bondade nas instituições do mundo, que ele tem pena dos pobres, que ele chora por causa dos desgraçados desse mundo, que é uma pessoa emocionalmente estável e que tem todo o sentimento à flor da pele, preparado para sentir com os outros, né? Tudo isso é bom e natural. Não tem significação alguma quando se trata de redenção da pessoa, né? Ser naturalmente bom nesse sentido é a qualidade exigida para qualquer ser humano. Isso não tem nada que possa ser considerado como a mais. Quando a pessoa não é assim, é que ele é de fato um desgraçado, né? Quando ele não tem esses sentimentos, é que é um desgraçado. Agora, uma pessoa que tem todo o aparato de bondade, faz o bem, cuida, ajuda, não sei o quê, isso é o normal da humanidade. Por isso que está dizendo aqui, a questão de relação com Deus e do o que Deus fez por nós, ninguém poderia fazer por si mesmo. Primeiro, porque está morto. E esse é o argumento que Deus apresenta para nós da grandeza de Cristo. Que nós não tínhamos condição nenhuma de ter vida em nós mesmos em relação a Deus. Mas Ele nos deu vida, estando nós mortos. Quer dizer, a vida em nós começou por causa de Cristo. E se ela começou em Cristo, ela tem que continuar em Cristo também. Ela começa em Cristo e não continua em religião, não continua em sendo católico, em sendo protestante, em sendo evangélico, membro da igreja. Esses aparatos, eles são absolutamente confrontadores de Cristo. Eles não, nunca, Jesus Cristo disse que a partir de quando você tenha sido alcançado, a partir do momento que você foi salvo, recebeu a vida que vem de Deus, você agora tem que fazer parte e deve fazer parte de alguma igreja. Isso não é bíblico, isso não vem de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. E para que você faz parte? Diz aqui no versículo 10 que nós somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para que na continuidade da nossa vida a gente ande nas obras que Deus preparou, Ele preparou, Deus preparou, para que andássemos nelas. Então, aqui no versículo 10 é muito claro que não tem religião nesse mundo que detenha a capacidade e o poder de gerar obras que a gente possa andar nelas e elas são de Deus. Não é possível. Não é possível. Quem preparou as obras para que a gente continue a vida nesse período chamado por Deus de último dia, quem preparou essas obras foi o próprio Deus, que estão descritas na sua palavra, na presença do Espírito Santo em nós, na submissão da nossa vida a Cristo, na observância da palavra dele, conforme ela vai moldando o nosso caráter em Cristo, e então nós vamos recebendo esse vamos dizer, esse caráter, essa maturidade, né, esse crescimento que vem de Cristo na relação direta e constante entre Cristo e nós e Cristo, e a sua palavra em nós, corpo de Cristo. Então ele se torna um corpo vivo. Ele é um corpo vivo na presença do Espírito Santo em nós, e aí então capacitados a estar exercendo as obras
que estão preparadas por Deus de antemão. Quer dizer, isso está preparado desde a eternidade. Estão em Deus, que Ele vai passar para nós fazermos essas obras dele. Qualquer igreja que coloque-se no meio disso, qualquer convenção, qualquer sínodo, qualquer diretoria, qualquer assembleia, qualquer meta pastoral, qualquer meta denominacional, são coisas absolutamente divergentes. Elas estão totalmente à parte. São absolutamente uma rebelião, provas absolutas de rebelião contra Deus. Embora usem o nome de Deus, eles não estão realizando as obras de Deus. Estão realizando as obras geradas por uma equipe de pessoas que trabalham para isso. E até, por incrível que pareça, as denominações são hábeis, os cristianismos são hábeis em eleger pessoas para cargos e encargos, para que eles possam bolar eventos e metas que possam ser alcançados pelos cristãos que estão dentro desses aparatos soviéticos, esses containers de gente, de massas cristãs, né? Chamados espiritualizados de igreja, né? Ou denominações, ou cristianismos e coisas e tais, né? Então, irmãos, queridos, vamos ver aqui no capítulo 2 de Efésios, agora no versículo 4 a 7, diz assim, que ele, no argumento de Deus para conosco sobre a soberania dele, sobre a majestade dele, sobre o poder dele, né? Ele diz aqui, ele sendo rico em misericórdia, né? Rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, diz o versículo 6, juntamente com Ele, nos ressuscitou. Então, hoje, nós somos filhos da ressurreição, né? Filhos da ressurreição. Bom, esse termo, ele está escrito em Lucas 20. Só para a gente ter uma referência outra, né? De Jesus mesmo. Jesus nos chama de filhos da ressurreição, né? Em Lucas capítulo 20, versículo 36. Ele está dizendo aqui que agora em Cristo né, não podem mais morrer. Não podem mais morrer porque são iguais aos anjos de Deus. Maravilha, irmãos. Eles são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Emocionante demais, é um negócio tocante, extremamente grande. Nós somos colocados, diz aqui no versículo... Hein? Já não podem mais morrer. Né? Bom, diz aqui em Efésios, no capítulo 2, nos colocou juntamente com Ele. Irmãos, porque quando Cristo nos abraçou na sua morte, lá na cruz, que Ele morreu, Ele estava levando a nossa morte, né? E quando Ele ressuscitou, Ele está trazendo a gente na ressurreição dele também. Nós somos filhos da ressurreição. Estamos vivos em Cristo, né? E nos fez assentar juntamente com Ele nos lugares celestiais. Olha a grandeza dos... Por isso que não tem nada que pode nos separar mais. Estamos nos ambientes... O nosso deslocamento é um deslocamento de ambientes além da nossa imaginação. Nós precisamos nos acostumar a esses ambientes desde já, desde agora. Quando Romanos 8 diz, porque nem a morte, nem a vida,
nem anjos, nem principados, nem potestade, nem altura, nem profundidade. Não há limites mais. Nós estamos nos ambientes de Cristo, guardados em Cristo, sendo chamados a viver em Cristo. Como é que nós, diz Paulo aos Gálatas, eu estou impressionado com vocês, porque quem foi que fascinou vocês, ante cujos olhos vocês viram ele ser crucificado, vocês viram ele ressuscitar? Como é que vocês vão cair no absurdo de querer ser judaizados de novo? Como é que vocês vão cair no absurdo de querer ser romanizados de novo, no sentido de formar igrejas, de formar denominações e perder a vida que não tem esses limites, a vida que está nos ambientes de Cristo, que é por Ele, por meio dele e para Ele. Acostumar o nosso espírito e a nossa mente a pensar nas dimensões de Cristo é o que Paulo clama em Colossenses 3. Agora que vocês já estão ressuscitados e são filhos da ressurreição, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Não tem esses limites mais. Que coisa lindíssima, que coisa de expressão eterna. Como é que nós vamos ficar falando Feliz Natal? Como é que nós vamos ficar falando Feliz 2017? Nós estamos numa dimensão muito elevada, muito maior, para tratar de fato as coisas do tempo da maneira como deve ser. Sim, nós estamos no 2017, não é para dizer que isso não existe, é para tratar direito, não com esperança messiânica, de ficar olhando para 2017 como uma figura mística que vem, olha aí, ó, explodiu, tá vendo? É isso. O pessoal imagina que isso é capaz de dar algum tipo de benefício, esse tempo, esse ano, coisas assim, né? Da mesma forma que isso é um animismo, isso é uma crendice lúdica, né? Extremamente, vamos dizer assim, reduzida. E é assim que a maioria das pessoas vão lidar com esse dia 1, né? Entre o dia 31 e o dia 1º, eles não vão lidar na dimensão que Deus quer que a gente lide. A dimensão que Deus quer que a gente lide com o passar do tempo, Moisés percebeu isso. Ele disse, Senhor, lá no Salmo 90, no versículo 12, ele disse, Senhor, ensina-me a lidar com o tempo de uma maneira tal que eu alcance coração sábio, que eu tenha saber de Ti na minha vida, né? Que eu possa viver dentro do tempo no entendimento do saber de Deus, na visão de que Deus trabalha em meu coração e eu trabalho em relação a Deus, né? Um dia, vamos dizer, naquele texto que a gente estava lá em Lucas, no capítulo 20, que é um texto lindíssimo, Jesus está tentando dizer a eles que esse Deus que nos chamou lá em Lucas 20, né? Ele está dizendo assim, lá no versículo agora 37, Jesus está dizendo, está dando uma lição aqui de hermenêutica, de exegese maravilhosa. Ele está dizendo, gente, Deus é Ele que cuida e é o cabeça da nossa vida. Ele é que é o cabeça da nossa vida. Ele que nós temos que aprender a lidar com isso. E Jesus disse assim, será que vocês não perceberam ainda que desde Moisés ele já falou isso para vocês? Né? Lá no versículo 37, ele fala assim, os mortos hão de ressuscitar. Moisés já falou para vocês. Ele falou assim, Moisés já falou para vocês isso, que Deus é o Deus dos seus filhos. Então ele começa dizendo assim, Moisés falou isso para vocês lá na questão referente à sarça, quando ele chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando Moisés viu aquela sarça no Sinai, aquela toceira que tinha um fogo totalmente diferenciado e que não se queimava ali a sarça,
Deus disse a Moisés assim: Moisés, Moisés. E Deus começa a ensinar ali Moisés, trabalhar Moisés para que ele também seja filho da ressurreição. Moisés, eu quero te tirar desse chão. Tira a sandália dos teus pés, porque agora tu vai comigo. Moisés, tu precisa saber que eu sou Deus. O Deus daqueles que creem em mim, que eu fiz nascer de mim. Eu estou sendo Deus, Moisés. Eu continuo sendo o Deus de Abraão até hoje. Eu estou pastoreando Abraão aqui no céu. Eu estou pastoreando Isaac. Eles continuam sendo pastoreados por mim, porque eu sou Deus deles. E eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você está vendo eles aí na terra? Não, não estou não. Mas eu sou Deus deles. Eu fui Deus deles aí na terra também. Eu quero que tu compreenda isso, meu amigo, meu filho Moisés. Que eu sou Deus. Eu quero ser Deus teu também. Eu quero ser Deus teu da mesma forma que eu sou Deus de Abraão que está aqui. Eu quero que tu perceba que o fato de você estar comigo, a dimensão é totalmente outra. Nós vamos trabalhar em dimensões muito além e coisas muito além da tua imaginação vão acontecer, porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Né? Não temos condições de imaginar o que Deus vai fazer, mas nós temos condição de crer e de viver. Jesus está tentando dizer a mesma coisa lá para os fariseus. A dimensão que eu quero lidar com vocês é para que vocês sejam livres, sejam vivos, de tal maneira que Deus é vivo, de tal maneira que eu sou vivo, que eu tenho vida em mim, vocês terão vida também. Vocês não vão ficar arrastados pelas picuinhas de tempo, espaço, história, por aquilo que vocês montaram, as religiões, as fronteiras, os lugares, né? as ideias de vocês. É muito além. É muito além. Né? Então, essas grandezas que o Senhor está chamando a gente a ir, que lá em Efésios são descritas, né? Nós somos apresentados a esses argumentos de Deus. E que bênção é, irmãos, que bênção é a gente poder caminhar numa dimensão tal que é só, entre aspas, só Jesus Cristo que conduz a gente. Por isso que em Hebreus 12, 2, ele diz, olhando para Cristo. Só que olhar para Cristo não é você ser desvinculado. É você estar vinculado a Cristo, a vida e as dimensões da maior ordem que há, a ordem eterna de Deus, em que você vai sendo conduzido, vai sendo envolvido nas obras que de antemão ele preparou e que nós vamos estar fazendo. Não é ficar aí fazendo como os judeus fazem, os cristãos judaizantes fazem, pega um monte de candelabro, pãozinho e mais não sei o que, um monte de aparato, põe na cabeça e vai cristão, e Natal, e Ano Novo, e no sentido messiânico da coisa. Como se, messiânico quer dizer ou político, messiânico, ou científico, messiânico, quando tudo é transformado em esperança. Né? Quer dizer, o ano de 2017 se tornou uma esperança para muita gente. Né? A política é esperança para muita gente, a ciência é esperança, a religião é esperança, a igreja, o pastor, ou o padre, ou o papa. E isso é uma idolatria. Isso é você se reduzir mais ainda. Jesus está tentando dizer as dimensões dele. Né? Né, irmãos? Então é isso. Bom, depois a gente continua, né, irmãos? Vamos pensar sobre essas coisas no nosso coração e colocarmos assim, né, nessas grandezas do Senhor, recebendo o argumento dele, né? Recebendo a direção do Senhor. Vamos celebrar o Senhor. Todos nós estamos convidados a celebrar, todos vocês que estão aí, né, estão aí em outros países, em outras cidades, né? Vocês que estão sabendo, que foram alcançados pela palavra do Senhor, que Ele de fato é
o corpo que tu come, o sangue que tu bebe, a vida que tu vive, então tu deves celebrar Jesus Cristo. Né? Deves celebrar. É Ele que celebramos. Né? Ô, filho, Felipe, você pode entregar o pão e o suco? E foi assim mesmo que Jesus também com seus discípulos, ele disse a eles, olha, por enquanto eu não vou estar com vocês por um tempo. Obrigado. Por um tempo, nós vamos ver assim um espaço de tempo passando. Mas por uma certa forma, vocês vão poder se alimentar de mim. Nós vamos estar conectados, andando juntos, vocês podem celebrar, né, a minha pessoa, o alimento que eu sou para vocês. Há de chegar um dia que eu vou voltar. Vocês vão estar celebrando aquilo que eu fiz na plenitude e que está acontecendo, a minha ação na vida de vocês. Eu não vou estar aí com vocês, mas um dia, o dia vai chegar, e é isso também que celebramos agora. É o dia que o Senhor também virá para nos levar para casa. Foi assim que ele pegou o pão e orou junto com eles, né? Vamos orar. Senhor querido, que tem conduzido a nossa vida desde a morte para a tua vida, Senhor. Pelo ato do Senhor naquela cruz, o Senhor nos dá a tua vida. O Senhor é o alimento para nós, o alimento eterno. Nós estamos aqui, entre nós e com todos os irmãos, em todos os lugares, Senhor, que da mesma forma têm sido chamados e redimidos, remidos pelo teu amor e poder, e tornados e feitos teus filhos. Nós estamos celebrando, Senhor. Obrigado porque é pelo teu poder, pela entrega da tua vida, que nós temos vida, Senhor. Celebramos assim, em nome de Jesus. Amém. Jesus pegou o pão, orou, deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei. Isto é o meu corpo. E como o Senhor ensinou, vamos fazer. Em nome de Jesus, né, irmãos? Irmãos, Jesus de novo com eles, junto ali, ele pegou o cálice, novamente ele orou com eles. Querido Senhor, nós damos graças, porque lá naquela cruz, que de fato, aos olhos do Senhor eterno Deus, é o altar sublime do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá o Senhor entregou a tua vida no derramar do teu sangue santíssimo, sem defeito, sem mácula, como de Cordeiro de Deus, aquele que pôde e fez o sacrifício para que nossos pecados fossem tirados, nossa vida fosse remida, e sendo o Senhor assim o alimento eterno para nós, nós agora damos graças, nós agora celebramos o Senhor, que é a plenitude da divindade, o Senhor é a plenitude que cumpre tudo em ti mesmo. Senhor querido, nós oramos juntos, em nome de Jesus. Amém. E assim, né, Jesus disse assim, ó, bebei dele todos. Né? Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que
o hei de beber, mas o vinho novo, lá está o próprio Senhor Jesus, que é Ele mesmo, né? Nós vamos beber dele, no reino de meu Pai. Então, irmãos, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, abençoa, Senhor, abençoa nossas vidas, abençoa o teu povo, Senhor, que é um só, todos aqueles que foram lavados e remidos pelo teu sangue, Senhor, é um só é o teu povo, Senhor, em toda a terra. Senhor, abençoa que aqueles que estão com aquelas lutas e dúvidas possam ser esclarecidos pelo teu amor e tua palavra. Abençoa que nós possamos continuar firmes, seguindo no caminho, perseverando, conforme diz tua palavra, ficando firmes, como aquele restante que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Eis aqui as nossas vidas, Senhor, e aguardamos aquele lindo e precioso dia, quando a trombeta tocará no céu, e quando, desde aquele momento, iremos para casa. Senhor, nós estamos aqui dando graças em nome de Jesus. Amém. Bom, não tem o Pedro, então vai para o lixinho. Tem o Lipe. Obrigado, filha. Bom, queridos irmãos, todos, Deus abençoe e guarde vocês, fortaleça vocês. Então, vamos dar um tchau. A irmã Nancy está ali, dando um tchau. O irmão Felipe, né? Ele está ali também. Aqui o pessoal. Irmã Nancy, todos estão aí. O irmão Felipe, né? E todos vocês aí também. Sejam guardados em Cristo, protegidos no Senhor, fortalecidos em Cristo. Qualquer coisa, podem ligar. Filhão, quiser ligar, pode ligar. Deus abençoe todos que eu vi aqui. O Wagner, querido Wagner, Hassan, Idamara, André e todos os outros que verão no futuro a nossa transmissão, né? Deixa eu voltar isso aqui para cá. Acho que é aqui. Voltou demais. Assim? Aí. Deus abençoe vocês todos, né? Em nome de Jesus, vamos ficar firmes. Então, deixa eu desligar, né? Então, Deus abençoe, queridos. Bom, meu filho, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, filhão. Uma bênção. Estamos aqui juntos. Pois é. Vamos seguindo, deixa eu só sujar um post aqui. Aqui. Pois é. Agora, vamos ver. Bom, dei um post. Daqui a pouco fica pronto. Acho que demora sempre um pouquinho. Acho que, olha, dessa vez transmitiu. Que incrível, né? Cada coisa que acontece. Mas, graças a Deus, né, irmãos? Tem muitos irmãos viajando, muitos irmãos que vão voltar logo para casa, né? Que o Senhor guarde vocês. Irmão Daniel, irmão Tiago, irmão Danilo, né? Irmão André, Letícia, Samira, a família de cada um de vocês, né? O Edson, a Idamara, Kleber, né? Irmãos todos, né? Minha mãe, todos vocês, em todos os lugares, todas as cidades. Deus abençoe, proteja, fortaleça. Né? Qualquer coisa, entre em contato, vamos compartilhando, né, da palavra do Senhor. E é uma grande bênção podermos seguir em Cristo, irmãos queridos. Vamos estar orando pelos nossos amados, orando por aqueles que ainda não têm essa relação com o Senhor. Né? Vamos ficar firmes. Qualquer coisa, vamos compartilhando da graça do Senhor.
em nome de Jesus, né, irmão? Então vou desligar aqui. Fiquem aí na graça e na paz que há em Cristo Jesus. Alguém mandou um oi.